Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos falar hoje de corrupção passiva e corrupção ativa. Dois delitos diferentes, nós trataremos no mesmo vídeo, porque, meu amigo, muitas pessoas confundem uma coisa com a outra e não há por que confundir. Observa aqui comigo de imediato. O crime de corrupção passiva está no 317 e o crime de corrupção ativa está no 333. Na corrupção passiva, o agente solicita, recebe ou aceita. O funcionário público solicita, recebe ou aceita. Na corrupção ativa, o particular, qualquer pessoa, crime comum, oferece ou promete. Olha o que diz aqui o tipo penal. No 317, corrupção passiva, o legislador disse solicitar, receber ou aceitar. E quem faz isso? O funcionário público. Olha o que ele diz aqui, ó. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Lembrem o que falamos na concussão. Esse é um ponto em comum, inclusive, entre esses delitos. Porque na concussão e na corrupção passiva, os dois crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, eu tenho crime próprio. E o agente pode atuar no exercício da função ou fora da função. Observe, ou até antes de assumi-la. O cara passou no concurso, foi nomeado, ainda não tomou posse, mas começa a agir em razão da função. Ou então ele já tomou posse, está no exercício, mas está no gozo de uma licença, está fora, mas age em razão dela. Perceberam? Nessas situações, mesmo ele não estando no exercício efetivo, observe, meu amigo, se ele agir em razão da função, ele estará praticando um delito funcional. Se exigir concussão, a concussão, relembre, o agente atua baseado no temor, no receio causado na vítima. Ele diz, olha, me arranja o dinheiro, senão algo de ruim vai te acontecer. E esse algo de ruim é algo que ele pode executar no âmbito das atribuições, ou seja, é algo inerente às atribuições, à competência funcional dele. É o delegado falando do inquérito que vai prejudicar se ele não arranjar o dinheiro. O que é que eu tenho? Exigência, concussão. Na corrupção passiva, esqueça. Na corrupção passiva, não tem medo. Na corrupção passiva, é uma mera solicitação, é um pedido. Solicitar é pedir, receber é entrar na posse da coisa. E aceitar é esperar que no futuro alguma coisa vai acontecer. Tá bom? Fique atento para isso. Já no crime de corrupção ativa, do 333, olha para cá, ele disse assim, ó, oferecer ou prometer. Aqui eu estou me referindo ao particular. Qualquer pessoa, tá bom? É crime comum. Então, quando ele oferece ou promete vantagem indevida para o funcionário público, é crime, corrupção ativa. O professor Rogério Sanches alerta que, na verdade, o que o legislador trouxe para nós aqui no 333 é uma exceção pluralística à teoria monista. Só relembrando, meu amigo, o artigo 30 do Código Penal, ele diz, o 30 não, o artigo 29 do Código Penal, ele diz que toda pessoa que concorre para o crime responde por ele. Quando o legislador criou o 333, ele pegou e disse assim, ó, não, peraí, se o cara oferece ou promete, vai estar num crime separado, que vai ser o artigo 333, oferecer ou prometer, ao invés de estar junto no 317. Ele, ó, separou. Era para todo mundo estar no mesmo crime, mas o legislador disse, nesse caso não, vamos separar, tá bom? E aí o professor Rogério Sanches diz que nesse caso da corrupção ativa, nós temos de fato uma exceção pluralística à teoria monista, bem observado pelo professor. Mas observando aqui o crime de corrupção ativa, veja comigo, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Eu estou com a mão, parece que meio torta aqui, ó. Peraí, pronto. Ato de ofício. Praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
Percebam a relação muito próxima entre esses delitos. Quando o agente, o funcionário público solicita, eu não tenho um correspondente aqui na corrupção ativa, tá bom? Tanto é que o professor Rogério Sanches destaca para dizer, ó, se o particular dá mediante solicitação do funcionário público, esse particular não pratica crime, fato atípico, porque não tem ali dar, perceberam? Mas, nas outras duas condutas, se o funcionário público recebe, meu amigo, alguém ofereceu. Se ele aceita, alguém prometeu. Aí aqui, ó a relação entre eles. Está percebendo? Muito próxima, né? Pois é. Ou seja, se ele recebeu, alguém praticou corrupção ativa. Se ele aceitou, alguém praticou corrupção ativa. O que não acontece necessariamente na conduta solicitar. Então, fica atento para esse detalhe, tá bom? Tanto o crime de corrupção passiva como de corrupção ativa, os dois são crimes formais. Eles se consumam independentemente de qualquer resultado naturalístico, seja o efetivo gozo da vantagem indevida, tá bom? Ou até mesmo a prática de um ato mediante pagamento, ou deixar de fazer alguma coisa mediante pagamento, tá bom? Isso é um aspecto muito importante para você observar, porque interfere na consumação. É dizer, tanto o crime de corrupção passiva quanto o crime de corrupção ativa, os dois se consumam no momento da prática da conduta. Ou seja, na hora que o agente, funcionário público, solicita, consumou. Mesmo que ele não pegue na vantagem, nem pratique algum ato, ou deixe de praticar algum ato em razão disso, já está consumado na hora da solicitação. Receber, no caso de receber, ele precisa pegar na coisa, óbvio, né? Receber. Mas mesmo que ele não execute nenhum ato especificamente, já está consumado no momento que ele recebe a coisa. Mesmo que ele não venha efetivamente a gozar desse dinheiro que ele recebeu, desse bem que ele recebeu, o crime está consumado no momento em que ele tomou posse da coisa. Aceitar, na hora que ele aceitou, na hora que o cara disse, ó, ei, ó, faça o seguinte, resolva para mim mais rapidinho aí, que depois eu lhe dou um tutu. Aí o cara disse, deixa comigo, consumou, irmão. Dali para frente, mero exaurimento para efeito de configuração do crime já está configurado. Dali para frente não interessa mais. O crime já está completo, já está consumado. O mesmo raciocínio nós aplicamos na corrupção ativa. Na hora que o agente, o particular, diz, ei, agente de trânsito, não me mute não, não aplique essa multa não, toma aqui um dinheirinho, ofereceu, vixe Maria, pronto, ofereceu, consumou. Mesmo que o funcionário público não aceite, mesmo que o funcionário público olhe assim e diga, para que é isso? Não, é para o senhor não me autuar. Ele diz, é? Preso. Flagrante, corrupção ativa, consumada. Ofereceu, meu irmão, consumou. Prometeu, ó, é o seguinte, o senhor que é escrivão aí do cartório, ó, dê uma certidão rapidinho, faça a certidão que é para fazer na ordem cronológica, tem 10 na frente, aí o cara chega e diz, oh, faça o seguinte, faça minha certidão primeiro, não posso, meu senhor, tem 10 na frente, faça antes, que amanhã eu lhe ajeito, te dou alguma coisa, um dinheirinho, ó, o que é que eu tenho? Na hora que ele prometeu, consumou. Mesmo que o agente não aceite a promessa, está consumada a corrupção ativa, percebeu? Então, ó, crime formal e se consuma no momento em que o agente, funcionário público, solicita, recebe ou aceita, em que o particular oferece ou promete, tá bom? Esta vantagem indevida. Muita atenção para isso, meus amigos. Observe que o legislador não trouxe na redação da corrupção passiva, nem na redação da corrupção ativa, como elementar, como peça fundamental, que o funcionário público que solicitou, que recebeu ou aceitou, efetivamente execute, adote um determinado comportamento em razão dessa vantagem indevida. Não está lá. Perceba. Porém, se o funcionário público, além de solicitar, receber ou aceitar, efetivamente realizar o ato que foi negociado, o legislador disse, aí não é elementar do tipo, meu irmão, aí é mais grave,
Aí nós vamos aumentar a pena. E ele trouxe, ó, causa especial de aumento de pena de 1/3. Acompanha comigo, ó. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda, faz fora do tempo, era para fazer hoje, ele segurou para fazer daqui a um mês, tá bom? Segurou o processo aqui, ó, não vou fazer, era para ser hoje, farei depois. Ou deixa de praticar uma verdadeira omissão, tá bom? Retardar também indica um ato omissivo, muito embora nem sempre seja necessariamente omissivo, tá bom? Ou pratica infringindo o dever funcional. Então, quando o cara deixa de emitir a certidão porque negociou, recebeu um dinheirinho, aumenta de 1/3. Perceba, se ele recebe para isso, já é corrupção passiva. E se além de receber, ele efetivamente deixa de emitir a certidão, aumenta de 1/3. Se a certidão era para emitir hoje e ele segura porque o cara pediu e deu um dinheirinho, o que é que acontece? Já configurou o crime de corrupção passiva. Mas se ele efetivamente segura e atrasa, aumenta de 1/3. Muita atenção para isso. Esse aumento, entendam e fiquem muito atentos, se aplica também à corrupção ativa. Por quê, professor? Olha o parágrafo único do 333, exatamente igual ao parágrafo 1º do 317. A pena é aumentada de 1/3, ó, se em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou o pratica, infringindo o dever funcional, meus amigos. Então, essa é a razão pela qual eu resolvi trazer os dois delitos em paralelo, para que você primeiro trace uma distinção muito clara. Passiva, funcionário público, solicita, recebe ou aceita. Ativa, particular, qualquer pessoa oferece ou promete a vantagem indevida. Basicamente isso, do ponto de vista classificatório, as condutas são basicamente, do ponto de vista classificatório, as condutas vestem a mesma roupagem, praticamente. Estão vendo? O legislador trouxe para nós também a chamada corrupção passiva privilegiada, meu amigo. E o que seria essa corrupção passiva privilegiada? É o famoso jeitinho brasileiro. Ô moço, dá um jeitinho aí, não multa não, dá um jeitinho aí, não embarga a obra não, dá um jeitinho aí e me dá a certidão agora, antes dos outros, que a minha era 10ª. Dá um jeitinho, me ajuda aí, dá a minha hoje, emite minha certidão hoje. Pois é, meus amigos. Na corrupção passiva privilegiada, não tem dinheiro, não tem vantagem indevida. Tá bom? Fica atento para isso. O que acontece é que o funcionário público simplesmente atende a um pedido, ele cede a um pedido ou a uma influência. Acompanha comigo o parágrafo 2º do artigo 317. O legislador disse assim, ó: se o funcionário público pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, e aí o detalhe, cedendo a pedido, alguém pediu: ô moço, não me mute não, por favor, dá um jeitinho aí, deixa eu passar. Foi só hoje que eu andei sem um cinto, foi só hoje que eu esqueci de ligar o farol. Por favor, moço, não me autue não. Não tem dinheiro na parada, meu irmão. É só pedido. O pedido, e o funcionário público atende a esse pedido, cede a este pedido, corrupção passiva, privilegiada. Ou influência de outra. Influência é um momento em que a gente vai falar aqui que a corrupção passiva se aproxima muito da prevaricação, tá certo? Basicamente, falar de ceder à influência é aquela ideia de observar o prestígio, talvez uma certa bajulação, né? Ou a gente observa assim, ó, vou trazer aqui o exemplo de Viveiro de Castro, citado por Fragoso, que é mencionado na obra de Greco, tá bom? Ele diz, ó, o agente público
sabe que uma pessoa é muito amiga do seu chefe e, em razão disso, pratica um ato nesses modos do parágrafo 2º. Perceberam? Tipo, uma pessoa precisa de uma certidão hoje, mas ela é a 10ª na ordem. E aí, o agente público sabe que essa pessoa é muito amiga do chefe. Aí ele diz, por que não? Farei por causa da influência do chefe. Então, percebam, nós temos aqui corrupção passiva privilegiada, tá certo? Esse exemplo que eu trouxe, evidentemente, adaptando, tá bom? É o exemplo trazido por Fragoso, citando Viveiro de Castro, e este exemplo está reproduzido na obra do professor Rogério Greco. Dentre as obras que eu pesquisei, foi dos exemplos mais lúcidos, tá bom? Que eu pude verificar aqui, tá certo? O professor Kleber Masson também traz de um agente que deixa de embargar a obra porque aquela obra é do juiz. Ele diz, poxa, é do juiz. Não vou embargar porque é do juiz. Basicamente, o professor Kleber Masson também traz esse exemplo que me parece também muito lúcido, tá certo? E aí, na corrupção passiva privilegiada, percebam, meus amigos, nós saímos de uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa para uma infração penal de menor potencial ofensivo. Nós temos aqui a pena de detenção, acompanha, de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, tá certo? Então, fiquem atentos, estes são os delitos de corrupção passiva e corrupção ativa. Lembrando, jamais confunda corrupção passiva com concussão. Na concussão, o verbo é exigir e o agente se vale do temor causado na vítima. Tipo, ou você me dá vantagem ou algo de ruim vai te acontecer que eu, enquanto funcionário público, posso executar. Na corrupção passiva, não há promessa de mal, não há temor. É solicitar, é receber ou aceitar, tá bom? Muita atenção para isso. Com isso, nós finalizamos o vídeo sobre corrupção passiva e corrupção ativa. Um forte abraço. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.